Palavra do prefeito. Muito bem, como já falamos aqui hoje, com ele aqui, o prefeito Felício Ramute, conosco hoje no Jornal da Manhã. Prefeito, bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente. Prazer estar aqui. Eu até brinquei aqui que foi ano passado, faz tempo que não vim aqui na rádio, desde o ano passado, né? Não faz tanto tempo assim, né? É verdade, sempre bom estar aqui, estar próximo da população através da Jovem Pan. A gente acompanha também ao longo da semana nossas equipes, as demandas de todas as regiões da cidade através do Jornal da Manhã. Prefeito Felício, eu quero começar aqui a nossa conversa aqui, entrar com um assunto meio delicado, mas é importante também. São José dos Campos, o ano que vem, poderá ter um governador? Saíram algumas notícias, né, Clemente? Mas inclusive na grande imprensa, prefeito. Inclusive cito o nome como o primeiro nome na lista, mais o prefeito de Santo André e também o prefeito de Ribeirão Preto. E você está lá como um dos possíveis candidatos ao governo do estado. Isso é verídico? Olha, primeiro, né, para a cidade, acho que para a região, a gente já ganha, independente do que acontecer para frente, né? Só de ter São José lembrado através do meu nome, isso reflete o trabalho que a gente tem feito aqui pela cidade, que reflete na região e que algumas pessoas têm reconhecido como um trabalho correto. Aí eu não vou dizer do meu trabalho, mas esse trabalho que é feito ao longo de muitos anos por esse time de São José e que é reconhecido agora por outros políticos, até mesmo de outros partidos. No caso, foi do PSD, né, esse comentário. Então, para nós, isso já é um ganho. Independente do que vai acontecer no futuro, isso já é um ganho. Mas eu queria saber o que você acha, Clemente, da cidade poder ter um candidato e quem sabe um governador. Eu acho o seguinte, prefeito, que pela aprovação que você tem, pelo trabalho que você exerce na cidade, não tenho dúvida que deveria ir para cima mesmo, e acho que precisamos de políticos honestos, bons políticos, e você é um grande nome, não só em São José, como em todo o Vale do Paraíba e também no litoral. Eu acho que a região é uma região muito importante do estado de São Paulo e, como eu disse, o reconhecimento do nome já, para nós, já é um ganho, já mostra a cidade, já coloca a cidade numa posição diferenciada e a própria região. Então, claro que eu fiquei contente de ser lembrado, mas isso é um tema que ainda tem muito que se desenrolar e qualquer decisão não será minha, terá que ser da cidade, até mesmo da região, né? E do estado, se o meu nome for avaliado como sendo um possível nome para poder ajudar o estado através dessa candidatura. É bom que se diga também que não é só além do seu nome, é o grupo, né, prefeito? Que o grupo do PSDB em São José, que é muito forte, e logicamente, penso eu, que se isso ocorrer, você terá que mudar de partido. O grupo deverá sair do PSDB, porque tem outro candidato do partido que vai concorrer, já está definido isso, né? Olha, Clemente, de fato existe dentro do PSDB, não existe este reconhecimento, né, deste trabalho realizado ao longo de todos esses anos. Mas isso necessariamente não passa por uma candidatura, né, a governo. Passa realmente por reconhecer o trabalho, não, como eu repito, não do que eu estou fazendo neste momento, mas daquilo que começou com o Emanuel, com o Cury, com os nossos secretários, com os nossos servidores. Então, claro que para nós é uma honra poder ter sido lembrado. De fato, dentro do PSDB, esta é uma oportunidade que ao longo desses anos ainda não apareceu, ainda que não exista nada ainda concreto em relação ao que foi comentado nas últimas matérias aí na imprensa nacional. Essa semana ainda, que tá muito recente isso, né, prefeito? Exatamente. Prefeito, vamos mudar de assunto aqui e falar agora sobre a Itapemirim. Que coisa, hein? Imaginava uma coisa, de repente acabou dando problema para a prefeitura. O problema que eu faço é o seguinte, de você ter que tomar uma outra atitude e o que deixou claro ali também foi a transparência do processo para que a Itapemirim participasse e da transparência de vocês tomando atitude contra também Itapemirim quando a coisa aconteceu, né? Primeiro deixar uma coisa clara, a Itapemirim foi a única que se apresentou. Eu gostaria que as empresas atuais estivessem pensando na cidade para trocar todos os veículos por veículos novos. Infelizmente a Itapemirim foi a única que se apresentou. Poderia ter se apresentado 10 empresas, 20 ou até mesmo as duas que prestam serviço hoje aqui, que poderiam investir na cidade através desta exigência da troca dos veículos. Então, ninguém se apresentou. A Itapemirim é que propôs essa troca e propôs participar desse edital de acordo com aquelas regras. Muito bem, até aí, ótimo, enquanto ela cumpria o edital. O que aconteceu ao longo do processo é que no momento que ela tinha que apresentar a aquisição da frota, isso não aconteceu, então nós já estamos trabalhando com a rescisão, mas tem uma diferença em relação ao transporte aéreo, né? Tudo o que aconteceu não deu prejuízo para ninguém, não tem nenhum cidadão sem transporte, diferente do que aconteceu com os aviões, que gente ficou na rua, né? Nós tomamos atitude nos aeroportos, ainda está buscando
buscando recuperar o seu dinheiro investido. Aqui não houve nenhum prejuízo concreto, até porque, como eu disse, ninguém participou. Se ela tivesse ganho uma outra empresa em segundo lugar, né? Até seria bom agora, porque a gente poderia transferir o contrato para o segundo colocado, né? Mas como ninguém participou, isso não foi um prejuízo para a cidade, apenas o prejuízo é porque está atrasando o processo. Mas como também ninguém havia se colocado para investir na cidade, isso acaba não tendo um impacto direto. Nós vamos encontrar uma solução, nada acontece por acaso, isso aconteceu na hora certa, no momento certo, mas o importante é a população de São José saber, primeiro, que o prefeito e a prefeitura não tem fornecedor de estimação, não. Cumpriu com o contrato, é nosso fornecedor, vamos pagar rigorosamente em dia, como fazemos com todos os fornecedores. Não cumpriu o contrato, nós temos que aplicar as regras e as penalidades necessárias. O cidadão não fica sem transporte, esses contratos valem até outubro desse ano e até lá, com certeza, nós teremos uma solução para que a população tenha o transporte público que merece. E que em pé que está isso hoje, prefeito? Olha, agora foi já ontem a rescisão para Itapemirim, a última oportunidade deles fazerem algum tipo de defesa, o que eu acho que vai ser muito difícil, porque os prazos para aquisição dos ônibus, eles haviam dentro do contrato colocado que iriam conseguir um financiamento federal do Refrota para adquirir um ônibus, não apresentaram a comprovação desse financiamento e depois, mas não importa se eles tivessem adquirido, comprado à vista, também não teria problema, nada disso foi apresentado. Então acho que até devido à crise, né, que passou a ter uma cadeia, em negócios é assim mesmo, quando você perde a credibilidade, você perde o crédito, e acho que por isso eles têm dificuldade de adquirir os veículos, então é o momento deles deixarem a cidade, que nem iniciaram a operação, para que um novo operador possa trabalhar para a nossa população. Não chegando aí a um acordo com o Itapemirim, então deverá ter uma nova licitação. Existe tempo hábil para isso? Que já é outubro, prefeito. Sim, 99,9% de chance hoje, apesar que eu não sou jurídico, de a rescisão acontecer. Né? Com isso, a gente tem a oportunidade de apontar novos caminhos para que a gente possa ter os veículos à disposição da cidade. Olha, a experiência com o VLP tem sido muito boa. Fica a dica aqui, é até onde eu posso ir, né, em relação ao que a gente está preparando para o futuro. Giovana. Prefeito, quero falar sobre vacinação contra a Covid, número de casos, unidades de testagem, a nova ala do Hospital Municipal que a gente acabou de falar aqui. Como é que está essa questão em São José dos Campos? A gente tem visto um aumento no número de casos de Covid, claro, de uma forma mais branda, mas um aumento significativo, né? Falta de testes, né? Nas farmácias principalmente, não sei como é que está a questão da Prefeitura de São José dos Campos, ou seja, o cenário parece estar meio complicado, prefeito. Queria que o senhor falasse para a gente como é que está essa situação em São José. Complicadíssimo, né? Na verdade, começamos um ano, todos relaxamos, e eu vou me incluir aí nesse relaxamento, não gosto de fazer hipocrisia, né? A gente vai, final do ano, acaba encontrando a família, as festas de Natal, né? Com todos os cuidados, e isso acabou refletindo com essa nova variante numa contaminação como nunca aconteceu. O número de contaminação é muito grande, a procura pelas UPAs, pelas unidades de saúde é muito grande, tanto no setor público quanto nos hospitais particulares. É importante que a gente eu acabei de receber ontem uma grande rede de hospitais dizendo que ele não testa mais casos leves, só passará a testar casos graves e pessoas internadas, né? Isso num hospital, uma grande rede nacional particular. Então, de fato, começa, a gente acabou de ver notícias sobre a possível falta de testes. Nós temos testes na cidade, temos um compromisso com o fornecedor de entregar mais testes, né? Espero que ele cumpra também esse compromisso, mas nós vamos fazer os testes. Se acontecer de acabar, nós vamos ser claro e transparente. Mas já existe a programação de entrega para os fornecedores que vêm fornecendo. Mas tem médicos suficientes, prefeito? Médicos, enfermeiros suficientes existem? Então, vamos lá. Continuando a questão, muitos afastamentos, né? Por isso que eu autorizei a contratação de 200 novos técnicos de enfermagem. Além disso, estamos deslocando pessoas de outras secretarias, né, para poder ajudar a partir de hoje, inclusive. Ontem fizemos os treinamentos para ajudar no fluxo, né, das UBSs, porque o que nós fizemos? Quando nós vimos que as UPAs estavam superlotando, resolvemos descentralizar os testes. Isso tem algum problema e a gente sabe por quê? Porque tem um fluxo de pessoas indo para vacinar e outro indo testar na rede, né? Na UBS. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados.
cuidados, lembrando a importância do uso da máscara, né? Então a gente está tentando tomar todos esses cuidados nesses fluxos. O que nós fizemos ontem para hoje, já é a primeira mão aqui, Giovana, devido à sua pergunta, já vou dizer aqui, né? Ainda não está fechado o contrato, mas provavelmente nós teremos sábados e domingos em 8 pontos da cidade, aos sábados e domingos. Depois nós vamos passar detalhes, quais são os pontos, quais são os horários, estou antecipando, né? Talvez nesse sábado a gente já comece vacinação em 8 pontos da cidade. Porque assim a gente divide o fluxo. O pessoal que quer vacinar a terceira dose, gente que ainda não tomou a primeira, a segunda dose, vai poder fazer em 8 locais da cidade, aos sábados e domingos, num local específico só para vacinação. Então também nós estamos trabalhando nisso para tentar dividir um pouquinho o fluxo da UBS e desses pontos de vacinação. Então nós vamos divulgar depois quais serão esses pontos. Estamos trabalhando nessa contratação. Não é uma situação simples, todas as cidades estão vivendo isso. É um grande número de funcionários também afastados com suspeita ou com gripe ou com Covid. Essa gripe que veio junto não estava previsto, isso não era o momento de ter essa gripe também. E o afastamento tem que ser feito porque a pessoa ainda não sabe se é um, se é outro. Tanto que o Ministério agora diminuiu o período de afastamento para 5 dias, 7 dias e 10 dias. Tem 3 períodos diferentes. Então, muita dedicação dos profissionais a quem eu agradeço da saúde. Peço paciência para a população. O momento é delicado. A gente já viu em algumas unidades as pessoas já querem ficar meio violentas. Todo mundo está se dedicando para poder atender de acordo com a demanda. Seria muito melhor se todo mundo tivesse ficado em casa no final de semana, no final do ano, não tivesse ido para as festas. A gente não ia ter essas filas nas UPAs. Mas nós estamos trabalhando para minimizar. Não vou dizer que isso vai acabar, mas vai minimizar. Já desceu bastante o volume de horas nas UPAs, mas ainda não é o ideal. Eu acredito que mais uns 15 dias nós teremos essa situação mais crítica. Depois a tendência, pelo que eu observo no resto do mundo, é que comece a cair os casos dessa nova variante. Chegando a vacinação para criança, prefeito, está nesse esquema também ou não ainda? Então, a vacinação para criança vai ser mais um tema importante que nós vamos ter que trabalhar. Se faremos nas escolas, se faremos nesses postos de vacinação, nesses 8 postos, me parece que podem ser também feitos para dividir o fluxo das crianças. Então ainda temos mais esta missão para todos os nossos profissionais. E sobre a nova ala do hospital, o volume gigantesco de contaminação não tem refletido na mesma proporção na internação, que é muito bom e é fruto da vacina, né? Da vacinação. Então mas ainda assim nós tivemos que ampliar. Nós tínhamos 20, acho que na última vez que eu vim aqui, talvez, a gente tinha 25 ou 26 pessoas internadas no Hospital Municipal. Hoje temos 60. Né? E então precisamos abrir uma nova ala para acolher ainda mais 25. Então nós estamos preparados para esses novos aumentos sucessivos e abrindo aquelas alas conforme a gente fez ao longo do pico da pandemia. Espero que não precise abrir mais alas, mas nós vamos ter toda a estrutura. Desde o início da pandemia eu disse, não faltará um leito sequer para alguém que precise ser internado. Daqui para frente, prefeito, a tendência é aumentar o número de casos ou diminuir? Existe essa... Eu acho que mais 10 dias aumentando, 10, 15 dias, depois isso vai acontecer, eu acho que só no início de fevereiro mesmo é que nós teremos o início de uma diminuição de casos ao longo dos primeiros dias de 15 dias de fevereiro. Prefeito, o governo do estado anunciou algumas medidas de restrição, né, diminuição do número, por exemplo, nos estádios de pessoas, né, a ocupação de 70%. Isso será aplicado em São José? O senhor tem mais alguma medida que deve ser tomada? Olha, no início o senhor responde por intervalo, pode ser? Claro, com o maior prazer. Muito bem, hoje conosco a presidente do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, 2 perguntas que o senhor já viu aqui, que inclusive todas as perguntas que chegam aqui pra gente, quando há possibilidade, passa o prefeito aqui mesmo, né? E essas 2 perguntas sobre o acesso, sobre, né, Eloy? Sobre... Acesso já. Acesso já, né? Então, o Acesso Já é um serviço que nós temos, inédito, primeira cidade do Brasil a ter esse serviço, através do aplicativo e da central de atendimento, de transporte das pessoas com deficiência por veículos particulares, né? Os parceiros. Contratamos uma empresa, ganhamos um prêmio, inclusive, em relação a este grande programa. O que aconteceu, Clemente, é que ao longo dos últimos anos, e até por conta do aumento do combustível, os valores foram ficando defasados. E eu tive, inclusive, uma conversa com a própria empresa que presta esse serviço, que já pleiteou um aumento em relação ao valor pago para que ela possa fazer isso também, esse repasse para os motoristas. Nós estamos, nesse momento, em análise na secretaria do pedido da empresa, que é a atual detentora desse serviço e que tem os motoristas parceiros. Eu mesmo recebi, né, a empresa, a diretoria da empresa, que mostrou a situação e encaminhou esse protocolo oficial
para a prefeitura solicitando vamos dizer assim, um reajuste, um reequilíbrio do contrato por conta do grande aumento de combustível, o que tem prejudicado os motoristas. Acredito que seja essa a reclamação dos motoristas. Ela fala aqui, inclusive, que o secretário ia entrar em contato e não entrou. Aqui o caso da Clara Fernandes, né? Isso é do Jardim Vale do Sol, e também do Cláudio, aqui também de São José dos Campos. Outro motivo, talvez, é que com a pandemia, os atendimentos do Acesso Já deixaram de ser feitos para o lazer. Estão sendo feitos apenas para trabalho, para estudo, para esses tipos de atividade, para ir para os médicos, né, para fazer os tratamentos. Este é o outro ponto que nós o fizemos mesmo e vamos continuar fazendo este tipo de restrição em relação ao Acesso Já. Talvez são esses dois temas que eu tenho em relação ao Acesso Já. Você ia falar também com a Giovana sobre a resposta da Giovana sobre as restrições, do governo do Estado. Muito bem. Bom, o governo do Estado implementou a questão das 70% de capacidade. Eu acho que isso vai ter pouco resultado prático, né? O que a gente precisa encarar é aguardar mais uns dias para ver como é que vai ser a evolução da contaminação da Ômicron e das internações, para que isso possa ser, então, a gente tem algumas outras medidas até mais restritivas, principalmente em relação a eventos, né? Que é um foco importante de aglomeração. De reduzir de 100 para 70, não me parece algo que vai fazer muita diferença, não. Neste momento que a pandemia está se alastrando. Então, o nosso comitê vai se reunir na semana que vem, vai analisar os dados como sempre fizemos e vai nos orientar de possíveis tomadas de decisão que tenham um efeito prático. Né? Se tiver alguma coisa, pode ser em relação a eventos, eu acredito, né? Que são os principais focos hoje de aglomeração. A gente lá atrás, vale lembrar, cancelamos o carnaval de rua, mas ainda é permitido eventos, né? E outros tipos de atividades noturnas, por exemplo. Isso ainda está permitido. Talvez esse tipo de coisa que precise ser verificado pelo comitê. Por exemplo, tem gente que já me perguntou, mas e baile de carnaval você vai proibir agora? Não precisa fazer isso agora, né? Vamos acompanhar a evolução. O carnaval é só no final do mês que vem. Os blocos nós já avisamos que não teria, porque tem organização, venda de patrocinador, etc. Bailes nós vamos acompanhando a pandemia, a evolução, para ver se até lá a situação já vai ser outra. Prefeito, e como que fica a volta às aulas? Está praticamente aí, né? Falta o quê? 12 dias, 15 dias? Olha, Clemente, aí ia ter mais uma situação. Eu não acredito que as crianças hoje, onde elas estão mais prevenidas do coronavírus que dentro da sala de aula, né? Elas estão na praia, elas estão nas casas com as pessoas. Então, às vezes até, a gente sabe, tem casas que tem muitas pessoas, né? Famílias numerosas, morando pais e filhos e os seus filhos, né? Nesses ambientes, né? A aglomeração pode ser até maior e a falta de cuidado até maior do que dentro da sala de aula. Então eu hoje não vejo nenhuma possibilidade de evitar que essas crianças frequentem as salas de aula. Chega, nós não podemos mais trabalhar com esse atraso que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos com as nossas crianças. Isso tem um reflexo gigantesco no futuro delas. Então, tomando todos os cuidados, a escola é um grande ambiente de aprendizado, de orientação dos cuidados a serem tomados e de cuidado em si. Portanto, eu não vejo o ambiente escolar mais nocivo para as crianças do que onde elas estão agora nesse momento, nas férias, em relação à contaminação do Covid. A gente faz o acompanhamento dentro e fora, inclusive de professores, né? Nesse final de ano nós tivemos um grande volume de professores contaminados fora da sala de aula, né? Porque eles não estão dando aula, mas a gente consegue acompanhar quando a pessoa foi testada positivo e se ela é professora da rede, enfim. Então nós temos acompanhado tudo isso e acreditamos que estar em sala de aula não vai mudar esse índice de contaminação. O que me chama a atenção, eu não sei o que aconteceu, porque foi para a praia. E na verdade a praia, logicamente, é um local perigoso, não resta dúvida disso, mas o que mais me chama atenção é a reunião em família também, né? Então você acaba, né? O Clemente, na verdade a gente fala praia, mas eu já fui tantas vezes pra praia e aí a gente junta 2, 3 famílias, a turma põe o colchão na sala, dorme umas 150 pessoas na sala. Quem não fez isso já? Aí né? Não tem jeito. Então a gente fala praia, mas é aquele, né? Todo mundo leva o seu colchãozinho, estende lá, um dorme com o pé pra lá, outro dorme com o pé pra cá, né?
é assim que a gente sabe disso, né? Então, isso é propício sim, mas não é a praia em si, né? Prefeito, outra coisa, a gente sabe que nas últimas chuvas aí, os estragos foram muito grandes em São José, e também toda a região também, né? E ontem foi até a represa em Jacareí, a represa que é São José dos Campos, mas tem um trecho lá ligado com Jacareí, que é Jaguari, a represa está muito baixa ainda. Por que será, hein, prefeito? O que está acontecendo? Que coisa, com essa quantidade de chuva, né? Está bem baixo, não sei, aí o pessoal que está acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, tá aí as imagens que eu fiz ontem à tarde na Jaguari, em Jacareí, lá no trecho de Jacareí, mas que é Jaguari e São José dos Campos, né, prefeito? Olha, realmente, a gente vê até o nível normal ali, né? Onde Sim. a terra... Né? Em cima, então tá muito. Inclusive lá onde tem o vertedouro lá, a distância do vertedouro até o início ali das águas é muito longa. Lembrando que tem um tema importante que foi essa utilização da água na bacia em São Paulo. Não acredito que isso esteja sendo feito, então acho que esse não deve ser o principal motivo. Mas eu não saberia te responder. A quantidade de água que já caiu, pois e a represa nesse nível... Era para estar ali no verdinho, não esse marrom todo aparecendo. Exatamente isso. Ou seja, não chove na cabeceira. Mas será que é isso mesmo? Eu fico até na dúvida se isso ocorre, prefeito. Boa pergunta, um bom questionamento para a gente perguntar para os especialistas aqui. Vamos lá, Giovana, mais pergunta ao prefeito aí tem, né? Temos sim, prefeito. Temos ouvintes, né, que preferiram não se identificar, mas tem reclamado de uma empresa de comércio de areia e pedra na Avenida Papa João Paulo II, no Urbanova. A empresa diz que causa vários transtornos para a comunidade, como ruídos excessivos, operações de carga e descarga de carretas à noite, de madrugada, feriados, fim de semana, gerando muito ruído. Transtornos no trânsito, ocupação de calçados com carretas, até estoque de combustível já houve. E segundo os moradores, já foram encaminhadas denúncias através do 156 e até agora, inclusive um abaixo-assinado foi feito pela comunidade pedindo providências, mas até agora nada aconteceu, prefeito. Então vamos lá, podem ser duas coisas. Podem ser que a empresa já foi multada e as pessoas não sabem. Tem a imagem também, prefeito, do local lá na... Pode ser que a empresa, inclusive, já foi multada, mas ela não pode. Tudo isso que foi relatado acontecendo, ela já teria aí sujeita a muitas multas. Então pode ser até que já foi multada, né? É porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou reclamar, dia seguinte o problema está resolvido. Na verdade, às vezes eu vou checar se a fiscalização foi, se emitiu multa, se não emitiu. Às vezes ela emite a multa, a pessoa continua fazendo, acaba recebendo outra multa, até o momento da gente tomar uma atitude mais grave que pode chegar até a lacrar o estabelecimento. Mas eu vou checar com esses dados, com as imagens, acho que mais claro do que isso, impossível. Aqui a gente vê uma máquina trabalhando no horário de manhã. Pela imagem, não há nada a dizer que esteja errado. Aliás, aí, pelo que eu estou vendo, os caminhões estão dentro da empresa, também não estão na rua. Então, nestas imagens. Não quer dizer que isso não aconteça, eu vou pedir para a fiscalização ficar inclusive, as informações que esses moradores passaram para a gente é que esse tipo de coisa, tipo 6:30 da manhã, já começa a movimentação de máquinas, o carregamento e descarregamento dos caminhões, e os caminhões, quando chegam antes de estar aberto o local, ficam ali na frente. Então realmente tem essa movimentação fora do que seria, vamos dizer assim, um horário mais convencional para o trabalho, né? Tem a fiscalização dos agentes de mobilidade, né? Pelos estacionamentos, e da questão do silêncio, né? Do respeito ao silêncio. Tem os decibéis que eles podem, assim como uma obra, né? Que eles podem emitir. Vou pedir para a fiscalização acompanhar isso de perto e depois até dar um retorno se já foi feita alguma multa ou não para esse estabelecimento. Bem, de volta, prefeito de São José dos Campos, Celso Ramuto, falando conosco hoje sobre o que acontece na cidade em São José dos Campos. Giovana mexeu aqui na minha aula aqui. Eu me perdi, né, Giovana? Mas já me encontrei outra vez. Desculpa aí, né? Prefeito, reclamação sobre esse processo seletivo para professor feito pelo Instituto Zambini. O pessoal foi classificado em número 644, 750. Numa segunda lista foi para 1.700, 1.800. O que aconteceu e o que pode acontecer daqui para frente, prefeito? Então, não é uma boa empresa, né? Nós fizemos um contrato, a equipe da educação selecionou esta empresa por conta de valores, enfim. E é uma empresa que não teve um bom desempenho. Várias perguntas tiveram que ser anuladas, né? Não era do nosso desejo, mas todos os recursos foram abertos e prazos de recursos para quem se sentiu prejudicado, né? A empresa, vamos dizer assim, foi ruim para todos, não para uns em detrimento de outros, né? Mas não foi uma boa empresa. Inclusive nós estamos agora fazendo uma multa em relação ao processo, um processo que foi confuso, complexo, deu muito trabalho para a secretaria e para todos os professores que participaram. Não é melhor cancelar o concurso, prefeito, fazer um outro? Agora nós estamos Então, o que aconteceu é que as perguntas foram canceladas e qualquer tipo de reclamação individual foi analisada pelo comitê dos recursos.
Neste momento, uma equipe da nossa secretaria acompanhou todos os últimos, né, fazendo a revisão do resultado final e com a previsão de homologação na próxima semana. Então agora está a revisão para o resultado final. Todo mundo que se sentiu prejudicado podia fazer um recurso. Olha, eu estava no 744, fui para 1.000 e tanto, como se eu acertei essas e essas, perdi tantos pontos. Então qualquer um poderia fazer a sua reclamação em relação a recurso. Agora estão todos sendo analisados, revisão do resultado final e previsão de homologação na próxima semana. Assim que homologar, nós vamos iniciar a convocação. Vale lembrar, Clemente, claro que a ordem importa muito. Nós vamos chamar muita gente daí, né, por volta de 1.500, 1.200 a 1.500 pessoas. Então, muitos serão chamados. Às vezes a pessoa mudou de colocação, é claro, ela fica chateada porque estudou bastante e gostaria de estar nas primeiras colocações. Mas, né, a empresa já foi notificada 2 vezes, né? Então nós já fizemos todas as notificações, provavelmente será penalizada pelos problemas que ocasionou, mas como eu disse, os problemas foram para todos e para a prefeitura também. Mas isso não coloca em xeque o concurso em si. E o que nós precisamos é fazer as convocações para que a gente possa iniciar as aulas com esses professores PDs, tá? São uma parte dos professores. Existem os outros concursos que foram feitos pela Unesp, que são dos professores efetivos. Inclusive, nós contratamos 112 novos professores efetivos, que estão na nossa escola de formação do educador neste momento, para que depois possam assumir as aulas. Então, este é o cenário. Não é uma boa empresa, vocês sabem, vocês me conhecem, eu não gosto de ficar falando, inventando desculpa, né? Foi decepcionante o que elas fizeram, mas nós conseguimos, vamos dizer, salvar o concurso, entre aspas, sem prejudicar um e detrimento de outro. Tomamos as mesmas atitudes para todos. Perfeito, obrigado, tenha um bom dia, sucesso, não somos as ordens. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na Jovem Pan, tirando dúvidas, sugestões e conhecendo mais da cidade através dos ouvintes da Jovem Pan. E aí, para fechar aqui, vem candidato ou não vem? Opa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a cidade precisa também entender que isso é positivo, a região precisa entender que isso é positivo e, claro, todas as situações conspirarem a favor. Aí talvez isso possa acontecer. Abraço, bom dia.